Antes eu vou falar com a Heloísa Vilela. O presidente americano Joe Biden fez um discurso hoje após o revés imposto pela Suprema Corte dos Estados Unidos sobre o direito ao aborto. Vem para cá, Lolo, trazer o contexto para a gente. Boa tarde, Dani. O presidente foi a um evento do Comitê Diretório do Partido Democrata e disse e repetiu que é importante eleger os democratas para garantir que eles tenham a maioria na Câmara e no Senado e, com isso, passar uma lei garantindo o direito ao aborto em todo o país, codificar a lei do aborto, como ele disse. Porque a Suprema Corte dava uma proteção porque tomou uma decisão assim, mas não existia uma lei federal, nunca houve uma lei federal nos Estados Unidos para garantir o direito ao aborto. Agora, isso é claro uma plataforma de campanha para os democratas, porque já ficou provado pelas pesquisas que houve uma mobilização muito grande, especialmente do eleitorado feminino e do eleitorado jovem, para se apressar, se registrar para votar e participar dessa eleição, escolhendo candidatos que defendam o direito ao aborto. Tanto que alguns republicanos até retiraram das suas plataformas de campanha as referências que faziam contra o direito ao aborto. Agora, por que eu vim parar num posto de gasolina para falar nisso? Porque os republicanos, a resposta deles é falar da economia. E a Casa Branca prometeu hoje que o presidente Joe Biden vai falar muito do preço da gasolina nessa semana. Ele não vai se limitar a fazer campanha para os democratas com a questão do aborto. Ele sabe que a economia é essencial. E o preço médio da gasolina no país hoje está apenas cerca de 10 centavos a mais por litro do que estava depois da guerra, do começo da guerra na Ucrânia, quando os preços dispararam. Então, Biden vai tentar ressaltar para os americanos que ele fez de tudo para baixar o preço da gasolina e, de certa maneira, conseguiu. Porém, a inflação, esse é o problema sério, continua aí subindo e já passa de 8% nos últimos 12 meses, Dani. Elô, obrigada pelas informações. Deixa eu trazer o Lorival para a gente ver um pouco qual é o impacto disso na disputa desse ano nos Estados Unidos, que é a eleição do Congresso Nacional, né? Conta para a gente como é que está a perspectiva. Tem a inflação que está assolando o Biden, mas ele está buscando outros argumentos aí para tentar engajar a sua base e evitar que os republicanos tomem controle da Câmara e do Senado. Conta para a gente. Exatamente. Ontem eu participei de um webinar com os analistas da CNN lá dos Estados Unidos sobre isso e hoje conversei com um alto executivo de um dos maiores bancos dos Estados Unidos também sobre esse assunto e as análises convergem. O que os democratas consideram é que eles picked too early. Eles foram para o alto, né, das pesquisas, das intenções de voto cedo demais, porque foi em junho aquela decisão de Roe versus Wade, derrubando a garantia do direito ao aborto na Suprema Corte. E naquele momento, realmente, o vento soprou a favor dos democratas. Mas a eleição é em novembro, então, depois disso, a economia voltou a ser o grande tema. Nunca deixou de ser, mas ganhou uma maior proeminência em relação a esses temas do aborto. Claro que o tema do aborto não é só... É claro que a questão do direito das mulheres ao aborto é muito importante, mas, além disso, é um tema geral que diz respeito à invasão do Estado sobre a autonomia das pessoas, das mulheres e também dos homens. Esse é um tema caro tanto para os democratas e principalmente para os republicanos. Então, naquele momento, balançou até mesmo, sobretudo, as eleitoras republicanas. Mas agora a gasolina voltou a subir, tinha chegado a quase $5 o galão, retrocedeu para menos de $4, mas agora está bem acima de $4 de novo. E como a Heloísa dizia, a inflação em si. O que acontece? Historicamente, nos midterms elections, as eleições de meio de mandato do primeiro mandato do presidente, coincide quase que totalmente a aprovação do presidente, o índice de aprovação e a votação no partido dele. Atualmente, a aprovação do Biden está entre 42% e 44%, mas os analistas da CNN diziam ontem que houve um certo descolamento, que tem pessoas que não gostam muito do Biden, mas vão votar nos democratas. Então, isso embaralha. Outra coisa que embaralha também é o fato de que houve
redesenho do mapa eleitoral. A cada 10 anos tem esse redesenho, então isso torna um pouco imprevisível. Mas as previsões são de que talvez os democratas mantenham a maioria no Senado, que é uma maioria só de uma cadeira, e percam na Câmara, que é uma maioria de 8 a 10 cadeiras, mas só virando 5 cadeiras, já que é um sistema bipartidário, eles já podem perder a maioria na Câmara. Historicamente, se perde a maioria nas duas casas nas eleições de meio de mandato do primeiro mandato presidencial. Que vai denotar um esforço ainda mais hercúleo para Biden fazer a sua pauta andar, né, Loure? Essa é que é a verdade.